Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao 12 em Campo. Terça-feira, 2 de maio, trazendo as informações do Timão aqui para você. O Corinthians que joga hoje à noite contra o Independiente Del Valle, terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. E o Timão virá com mudanças, terá mudanças aí de cara nessa estreia do técnico Vanderlei Luxemburgo, que chegou ontem, já fez observações e hoje muda o time para pegar o Del Valle. E com relação à comissão técnica, será essa que foi definida aí nesse primeiro momento, com Fernando Lázaro, com Flávio de Oliveira, ou não? Antônio Melo, preparador físico, e Maurício Copertino, que sempre foram fiéis escudeiros do Vanderlei, ainda podem vir, ainda podem trabalhar no Timão? Eu conto tudo para vocês aqui depois da vinheta. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo, se inscreva no canal, deixe seu like, bora falar de Corinthians. Doze em Campo News desta terça-feira, chegando, trazendo as informações aqui do Timão para você, minha gente. Vamos lá. Vanderlei Luxemburgo apresentado ontem, contrato até 31 de dezembro, até o final da temporada. Chegou, comandou treino, conversou com jogadores e hoje já estreia contra o Del Valle, à beira do campo ali, já vai dar o seu toque de experiência nesse time que precisa mostrar mais futebol. Vanderlei, nos primeiros contatos ali com os jogadores, principalmente em campo, já com a bola rolando, fez algumas observações e já deve fazer mudanças no time para o jogo de hoje. Uma delas deve ser a presença do Maicon no meio-campo, tá? O Maicon começando um jogo como titular. Essa é a primeira, talvez a primeiro grande choque ali no Corinthians sob o comando do Vanderlei Luxemburgo. É uma mudança necessária, o Corinthians precisa de dar uma sacudida, né, para poder mudar principalmente a postura dentro de campo, e outras mudanças deveremos ter também. Outras mudanças também deveremos ter no jogo de hoje. Murilo deve ser mantido, Bruno Mendes deve ficar no banco, o Murilo deve ganhar uma sequência aí com o Vanderlei. O Vanderlei também tem um olho muito bom para jogadores que estão subindo, para jogadores que estão buscando ali um espaço no time profissional. Então ele deve manter o Murilo ali na zaga, isso é praticamente certo, mas Maicon no meio-campo, né, fazendo ali talvez uma aproximação um pouco maior ali com o ataque. Claro, o Corinthians ainda sofre muito com a questão de jogadores de armação, mas não teremos muitas opções, até porque o Corinthians não tem opções para repor ali uma posição deixada pelo Renato Augusto. Mas o Vanderlei pode superar essa carência, essa necessidade de um meia através da sua experiência, fazendo com que esse time jogue. E qual que é talvez a maior mudança? Eu não digo nem em termos de peça, mas eu digo em termos de atitude. É a mudança de comportamento. É isso que o Vanderlei vai cobrar, porque o Vanderlei é o tipo do treinador que barra jogador, que faz bico. O Vanderlei costuma bater de frente com jogadores acomodados. E ele cobra, ele exige. E o Corinthians hoje precisa desse choque de realidades, né, gente? A gente também tem que entender que o Corinthians precisa. São jogadores acomodados dentro de campo, são jogadores que comandam ali o vestiário, mas que precisa tomar uma sacudida. E o Vanderlei, logo na sua apresentação, foi muito claro, disse que está muito motivado, que é uma honra voltar ao Corinthians. E o Vanderlei chegou muito... você vê quando o treinador, ele entende o que é o clube, né? Ele conhece o clube. Eu acho que é muito importante conhecer o clube que você trabalha, né? Você percebe que alguns jogadores, talvez no Corinthians, ainda não entenderam o que é jogar no Corinthians. O Vanderlei chegou de blazer cinza, camisa branca, calça preta. Então, ali, ele sabe o que é o Corinthians. Ele sabe que trabalhar nesse clube é algo a mais. E ele falou, mesmo aos 70 anos de idade, que está motivado, orgulhoso e que vai fazer um trabalho
o que ele puder para fazer esse time chegar alto ainda nessas competições que estamos, que é Copa do Brasil, que é Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Aliás, Campeonato Brasileiro, ontem o Corinthians, com a vitória do Bahia sobre o Vasco, entrou na zona do rebaixamento, uma coisa que a gente não estava mais acostumado a lembrar, né? Corinthians na zona de rebaixamento, 17º colocado no Campeonato Brasileiro. Mas é momentâneo, é provisório, e o Vanderlei deve dar uma recuperada para fazer com que esse time avance um pouco aí no Campeonato Brasileiro, porque é uma posição realmente que preocupa a todos os torcedores. Uma outra mudança na comissão técnica do Corinthians, na verdade no clube, é com relação à comissão técnica, gente. A princípio, ontem só foi apresentado o Vanderlei Luxemburgo. Flávio de Oliveira, neste momento, segue como preparador físico e o Fernando Lázaro como auxiliar técnico do Vanderlei. O Vanderlei, ele sempre teve dois grandes fiéis escudeiros. Antônio Melo, preparador físico dos mais competentes e um dos melhores do futebol. Que é a moda antiga, é preparador físico raiz, usa a tal da caixa de areia, exige fisicamente dos jogadores. Sempre trabalhou com o Vanderlei. É um braço direito do Vanderlei. Existe a possibilidade do Vanderlei trazer ainda o Antônio Melo. E o que seria perfeito. O Corinthians tem um problema muito sério com relação à preparação física. O Corinthians é um time que no segundo tempo não anda em campo. E o Flávio de Oliveira é muito cobrado em relação a isso e o time não evolui, mesmo com todas as cobranças. Não sei se nesse primeiro momento o Vanderlei vai esperar colocar a casa em ordem e aí sim, possivelmente trazer o Antônio Melo. E o que seria muito bom, repito, por ser um cara que conhece demais de futebol e demais na área da preparação física. Repito, é raiz. É treinador, é preparador físico raiz, gente. É aquele que faz jogador andar. Vai recuperar, recupera o Luan. O Luan vai para a caixinha de areia e se não treinar, já era. E o outro, que também é outro braço do Vanderlei, é o Maurício Copertino. Maurício Copertino está no chama Banias. Banias é um clube, Banias Sport Clube, é uma equipe de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Ele assumiu como treinador lá já há mais de 6 meses. Sempre acompanhou o Vanderlei como auxiliar. E é dos mais competentes, é dos melhores, entende muito de bola, sabe o que o Vanderlei quer e como o Vanderlei gosta de fazer esse time jogar. E o Maurício conhece muito de futebol, conhece demais de futebol. O contrato do Maurício está para terminar, ele ainda tem 2 jogos lá no Baniás, e depois sai de férias. E um convite do Vanderlei, ele vem. Se pintar um convite do Vanderlei, Maurício, vem para cá, ele volta. E seria uma comissão técnica das mais ideais. Vanderlei Luxemburgo, Antônio Melo e Maurício Copertino. Antônio Melo na preparação física, o Copertino na preparação... O Antônio Melo na preparação física e o Maurício Copertino como auxiliar do Vanderlei. Acho que com o Flávio de Oliveira e com o Fernando Lázaro, o Vanderlei não tem muitos horizontes pela frente, porque a preparação do Corinthians é muito mal feita. E o Fernando Lázaro, a gente já viu que é um cara que, por mais boa vontade que tenha, é um excelente analista de desempenho. Mas como auxiliar e como treinador, não vejo como acrescentar muito no Corinthians. Então, eu acho que vai depender muito de resultado, vai depender muito de algumas conversas com a diretoria do clube. O Vanderlei, ele sempre teve como característica trazer grandes comissões, e aí, no caso, nem seria essa questão no Corinthians de grandes comissões, né? Várias pessoas ali para trabalhar com ele, mas o preparador físico e o auxiliar de confiança
eu acho que são imprescindíveis nesse momento. Vamos esperar, mas repito, um convite do Vanderlei para o Maurício Cupertino, ele vem na hora. Antônio Melo pode até já estar conversando. A gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos e nas próximas horas, pelo menos um desses nomes aí pode ser confirmado. Essa informação do Maurício Cupertino é exclusiva aqui do 12 em Campo, tá? E qualquer novidade em relação a ele, tenha certeza que eu trarei para vocês. A gente tem pré-jogo mais tarde, de Corinthians e Independiente Del Valle. Cola aqui com a gente, se inscreva no canal. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê. Tchau, tchau.